Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: como manter o equilíbrio. Como manter o equilíbrio? Nessa época atual, como é que a gente faz para manter o equilíbrio? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, nessa época atual de pandemia, houve um aumento muito grande de alguns males. Então vamos falar do primeiro desses males: ansiedade. Preocupação, que é uma ansiedade chamada ansiedade antecipatória. Então, neste momento que estamos diante dessa pandemia, então aumentou muito a ansiedade. E aqui, para manter o equilíbrio, eu vou falar dos dois exageros desse comportamento e como a gente mantém um meio termo. E é muito interessante isso. E teve um famoso psicanalista norte-americano chamado Rollo May, que escreveu um livro chamado O Significado de Ansiedade, no qual ele mostrou que a ansiedade, no equilíbrio, tem uma função positiva. Ela é ruim na ausência, que aí é a apatia, a pessoa está apática, e no exagero, que aí a pessoa está muito estressada, a pessoa ela está também com exaustão, né, no exagero, até com sintomas físicos, né? Então vamos ver como manter o equilíbrio, vamos falar dos dois polos da ansiedade e como manter o equilíbrio. Falta total de ansiedade, porque a ansiedade é essa expectativa que nos faz agir, né? Então você é movido pela ansiedade. Então você tem horário, tem que acordar cedo, ir trabalhar, tem compromissos. Então toda essa pressão gera uma certa ansiedade. A ansiedade é como se fosse a contrapartida psíquica da mente com relação ao estresse. O estresse seria mais a reação física. É aproximadamente isso. Então, a ansiedade tem 100% de correlação com o estresse. Então, se falta ansiedade, se falta algo que te motiva, que te leva a agir, você entra num estado de apatia. Então, você entra num estado em que você não faz nada, não reage, não tem motivação para nada, então entra numa certa apatia. No exagero de ansiedade, você pode entrar em quadros de estresse e até de exaustão, porque no exagero do estresse e da ansiedade a pessoa entra em exaustão, tem até sintomas físicos dessa exaustão gerada pela ansiedade barra estresse, né? Que a ansiedade e estresse, como eu disse, tem 100% de correlação. Agora, aí você vai me perguntar, André, mas a ansiedade tem função positiva? Tem. De revelar os problemas, de revelar o que você precisa fazer, de como você precisa agir. Então, a ansiedade é uma sensação interna que vai te dizendo, olha, você tem que fazer tal atividade, você precisa lidar com tal situação, você precisa conversar com essa pessoa. Então, a ansiedade é um grande motivador a partir dos problemas para resolvê-los. Então, para lidar com as várias situações. Então, a função positiva da ansiedade é de revelar os problemas e te indicar um caminho. Olha, faça isso, faça aquilo. Então, é a nossa ansiedade no equilíbrio, muito bem falado, no equilíbrio, não no exagero e nem na falta, que leva você no dia a dia, trabalhar, tocar sua vida, fazer suas atividades, estudar. Então,
é o que faz você ter várias atividades durante o dia. Então, a função positiva é revelar os problemas e se você lidar com a ansiedade no equilíbrio, você vai ter um resultado muito bom na atualidade. Nessa época de pandemia, também houve um aumento da depressão. O que é depressão? É uma pressão para baixo, você fica muito para baixo. Tem 3 características importantes a depressão. Primeiro, que é uma tristeza patológica. É uma tristeza que vai além de um limite razoável. Você fica triste demais. Então, é chamado tristeza patológica. Depois, gera uma desmotivação. Você fica muito desmotivado ou desmotivada para fazer as coisas, né? O que se falava muito no passado como preguiça. Então, você fica desmotivado. Por quê? Porque numa forte depressão você não acredita que tenha condições, não acredita que tenha capacidade, então entra num estado de desmotivação. E outra característica, a terceira característica, negativismo. Então você fica muito negativo, só pensa no pior, não vai dar certo, comigo nunca dá certo, eu tento, mas para mim não dá, eu sou azarado. Então entra num forte negativismo. Então, essas são as 3 características principais da depressão e uma alimenta a outra, ou podemos até dizer retroalimenta a outra. E você entra num ciclo muito forte de depressão e tem dificuldade de sair desse ciclo de depressão. E aí eu vou te dar uma dica muito boa, também falando do equilíbrio, né? Então, estamos falando agora, então, da depressão, que é o exagero da tristeza. Então, nesse exagero, você está em forte depressão. É muito mais que uma tristeza. É uma tristeza patológica, tem desmotivação, tem negativismo, você está muito para baixo. No outro extremo, tem a fuga da tristeza. Então, a pessoa está tão triste que ela quer fugir a todo custo da sua tristeza. E aí entra em estados que a gente chama de euforia e mania. O que é euforia? E a ciência hoje chama de mania. Mania e hipomania são termos mais científicos. Mas o que é esse estado de euforia? É um estado que eu estou fugindo da minha tristeza, aí eu entro numa espécie de alegria louca. E a euforia pode ter 2 características. Ou ela é artificial, então é uma alegria produzida às vezes por substâncias. Então a pessoa usa euforizantes, né, substâncias euforizantes, para ficar alegre de uma forma artificial ou exagerada, né? Então a pessoa fica muito eufórica, falante e tudo mais. Tudo isso é para fugir da tristeza. Então a pessoa pensa, não, eu vou para uma festa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí eu não fico na minha tristeza. Só que a tristeza tem uma função positiva. E essa função positiva você até vai entender pela própria linguagem corporal. Quando você fica triste, você olha para baixo. Quando você olha para baixo, significa, estou olhando para mim mesmo. Ou seja, eu vou fazer uma reflexão. Então, se nós aproveitarmos o momento da tristeza para fazer uma profunda reflexão sobre a nossa vida, ou uma reflexão do que está acontecendo, nós conseguimos vencer a depressão e ainda temos o aprendizado. Então, da mesma forma que a ansiedade pode ser um mestre que lhe ensina, olha, presta atenção nisso, você precisa fazer isso, lidar com esse problema, lidar com aquele problema, a tristeza também é um mestre, né, nosso, dizendo, você precisa refletir, reflita sobre o que está acontecendo na sua vida para você chegar a uma conclusão. E a partir dessa conclusão você consegue sair de uma forte depressão, de um forte mal-estar. Então, na verdade, a função positiva da tristeza é justamente essa reflexão.
E, basicamente, todas as emoções têm uma função positiva. Vibe Mundial.